Costumam dizer que os jovens, desculpa o ditado popular, não querem nada com a cara do Brasil, né? Aqui temos alguns jovens da nossa igreja que mostram que não é bem por aí. Temos jovens que sim, querem fazer a vontade de Deus. Jovens que foram para o Campo Norte, jovens que foram para o acampamento infantil, que certamente o Senhor vai fazer com que esses trabalhos deem fruto. E queremos dizer à igreja o seguinte: nós temos jovens que querem fazer alguma coisa assim pelo trabalho do Senhor. E queremos chamar a atenção aqui para os demais jovens que talvez não estejam participando de nenhuma outra atividade, que se junte a nós, nos procure. Se você tem o interesse de fazer alguma coisa pela obra do Senhor, nos procure para a gente te ajudar a direcionar alguma atividade que você possa fazer na igreja. Se eu esquecer alguma outra organização da igreja, também pode vir à frente, tá, gente? E eu queria falar com vocês que a gente vai estar iniciando oficialmente os trabalhos de 2016 na semana que vem, às 18 horas, na sala da Unijovem. Lembrando que a Unijovem não é só aquele culto ali que acontece todo domingo. A Unijovem, todas as atividades da igreja. Somos fortes e estamos aqui e estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor. Eu queria agradecer pela vida de vocês e pedir aos outros jovens também que nos procurem, se for da vontade de vocês, tá bom? Obrigada. Quão formosos os pés, grandes ou pequenos, bem feitos ou rudes, agasalhado em ricos sapatos ou metido em velhas sandálias, ou desnudo mesmo, seguem, prosseguem, perseguem o ideal. Por isso são úteis, belos, incansáveis. No deserto, na selva, no sertão, sempre alerta, humildes e bons. Vieram do passado, subiram a montanhas, desceram a cavernas, abandonaram tronos e ganharam tronos. Vagaram no desertos, atravessaram rios, encheram-se de ferida. Andaram em fornalha, encheram-se de pó das estradas de Betânia. Descansaram-se ao pé do poço de Jacó. Partiu para o partido, subiu a montanha para o grande sermão, subiu ao Calvário, se entregaram na cruz. Benditos pés, pés dos patriarcas, profetas, apóstolos, mulheres santas, Pedro, Filipe, Madalena, Karen, Judson, Satan Signen, pés do servo de Jesus Cristo, pés do próprio Deus, pés que partem levando a semente sem se importar ser boa a terra, pés abençoados que entre hospitais, asilos e prisões, pés de homens e mulheres, vestidos de branco, curando o corpo, falando de amor, da professorinha nos confins da selva, submissa no interior, levando hinos em tupi calmo. Benditos pés, formosos os pés daquele que anuncia a boa nova. Para o instante, ó querido irmão, vê onde teus pés te estão levando. Sobe a escada que conduz ao céu, ou desce ao vale tão longe de Deus, que já não ouves o pecador clamando. Clamando pelos formosos pés dos que anunciam paz e salvação, dos que transformam negra noite em luz, dos que só pregam uma mensagem, a cruz, os mensageiros santos do perdão. Medita, escolhe, atende a ordem que desceu do céu, o campo branco põe amor à prova, a seara pronta espera a boa nova. Torne-se formosos os meus, os teus, os pés que Deus nos deu. E a sua palavra em nossos corações. Irmãos, vimos aqui
e observamos que ele faz 2 pedidos. O primeiro pedido é passe à Macedônia. Então, se nós observarmos no versículo 6, Paulo ele tinha a pretensão de ir para a Ásia. E com essa visão, a ordem e a organização que ele tinha foi mudada. Então ele foi direcionado para a Macedônia. Outro pedido também que nós podemos observar, ajuda-nos. E o interessante é que a palavra ajuda no grego, ela significa ir ao socorro de alguém, né? Um clamor que alguém faz e você vai a esse socorro. E nós podemos observar que com essa visão, todo o roteiro de Paulo, juntamente com os outros missionários que estavam com ele, foi mudado. Então eles iam para a Ásia, eles foram para a Macedônia, e a partir daí o Evangelho alcançou a Europa. E é com essa visão que a missão Campo Norte, ela parafraseou o clamor desse macedônio, que é passe ao norte de Minas e ajuda-nos. Como é que começou essa visão missionária? Então ela teve início com o pastor José Carlos, que é mais conhecido como pastor Carlão, e ele chegou na região no Rio Pardo de Minas em 2000. E ele estava com essa responsabilidade de levar o evangelho àquelas pessoas da região. No ano de 2002, o pastor Marcelo, ele chegou na região e em 2009 foi levantado esse clamor, devido à visão que eles percebiam daquela região, porque é uma região muito carente, ela não tem presença no evangelho como nós temos a oportunidade de ouvir aqui. São lugares carentes da palavra de Deus e sem a presença de uma igreja batista firme. E em 2010 teve a primeira viagem missionária. Em 2012 aconteceu a organização de forma legal da Missão Campo Norte. E desde então tem alcançado vidas em várias localidades do norte de Minas. Uma delas é Santo Antônio do Retiro, também em Mato Verde, Mamonas, ali em Gameleiras, Catuti, Vargem Grande, Serranópolis, Moctezuma, e essas aí são algumas pessoas que foram alcançadas com o Evangelho. Ele é de uma grande dimensão e com tantas pessoas de diferentes lugares e principalmente por ser a obra de Deus. Esse trabalho necessita de uma liderança espiritual, principalmente Deus em primeiro lugar e os pastores dirigidos por Deus, para estar dirigindo a equipe e todo o trabalho. Precisa também de organização individual, aí são as pessoas chegando. Na 7ª viagem foi 3 ônibus saíram de Vitória da Conquista, mais um de Minas, além dos carros pequenos. E apesar da dificuldade, o Bahia foi uma das cidades mais longe até hoje. Houve a preocupação dos líderes, mas para a glória de Deus, essa viagem foi a que mais teve inscritos, 340 inscritos. E nós, da primeira igreja, também houve uma grande representatividade. Foi a vez que mais teve. E aí as pessoas, elas se acomodavam na escola, os colchões, quem tinha, leva seu próprio colchão, e quem não tinha, a missão cedia os colchões, mas a missão não tinha tanto colchão. Esses colchões, como vocês podem ver aí na foto, eles eram colocados no chão, não existe conforto ou luxo que a gente tem na nossa casa, mas não é nada também surreal. Tinha idosos lá, crianças de colo, crianças pequenas, e é tudo possível. O banheiro, existiam 4 banheiros ali a ala feminina, mas para a gente agilizar o tempo do banho, foi colocada aquela lona ali, a gente já trocava de roupa antes de entrar no banheiro para agilizar, e mesmo assim a fila se formava diante da grande demanda, principalmente mulheres, irmãos? Mas foi estipulado o tempo também para esse banho de 3 minutos, para tomar banho. E a fila ia de maneira mais rápida para a gente poder estar presente em todos os momentos. A limpeza, a equipe da limpeza e de lavagem de pratos, ela era formada diariamente, a coordenação chamava e havia o rodízio. E com isso as pessoas eram chamadas a participar e isso fazia com que os jovens, todas as pessoas, valorizassem ainda mais o serviço. Pessoas que muitas vezes não fazem isso em casa, ou por ter alguém que faça, ou por comodismo mesmo.
E lá a pessoa faz com o maior prazer, serve, e isso até valoriza no sentido de que no outro dia, quando a equipe não estava mais instalada, essa pessoa podia recolher o seu prato, recolher o lixo, sensibilizar a outras pessoas que não tinham sido escaladas. Tinha também que estar recolhendo as cadeiras de um ambiente para o outro. E aí, assim, o começo do nosso dia, como é? A gente acordava, alimentava a nossa carne, né, com o café da manhã, e depois a gente ia para a devocional. Ali havia o estudo da Palavra de Deus, até porque, irmãos, a gente não estava ali a passeio. O tempo inteiro o pastor Carlão, os outros pastores focavam nisso. O nosso foco ali era evangelizar. E o diabo tenta investir, então a gente tinha que estar com foco realmente na Palavra de Deus. E aí o pastor Carlão, o pastor Evanilson, os outros pastores também davam a palavra. E a equipe sempre em espírito de oração, orando por todo o serviço para que Deus pudesse abrir o coração das pessoas e ouvir aquela palavra que seria semeada. No primeiro dia, pela manhã, a equipe saiu pela cidade fazendo a divulgação do trabalho. Nesse momento da divulgação, a gente optou a estratégia utilizada por orientação pastoral de que a gente não falasse nesse momento da palavra de Deus para não espantar as pessoas que não querem ouvir ou que não gostam da palavra. A gente saiu divulgando o trabalho social e o trabalho infantil pela manhã. À tarde, a equipe foi dividida, teve evangelismo nas ruas, as pessoas passando nas praças, nas casas, e ali também os jovens também tinham o trabalho infantil, e ao mesmo tempo tinha outra equipe fazendo ação social na creche, outro espaço cedido pela cidade. Quando a gente chegava ali, o espaço estava sempre cheio, como pode ver na foto anterior, e nessa foto aí está mostrando bem a recepção e as pessoas ali, algumas cadeiras ali no fundo, tá vendo? Aquelas cadeiras, elas eram utilizadas para as pessoas serem encaminhadas para o evangelismo individual. Antes das pessoas irem para o setor escolhido na inscrição, elas passavam para o evangelismo individual. Também era feito o evangelismo infantil, todos eram abordados. E aí só então as pessoas iam para o setor. Tinha o setor de artesanato, limpeza facial, escovinha, cabelo, unhas e decoração, sobrancelha. Para o público masculino a gente tinha corte de cabelo e barba também. E teve também a saúde. A saúde ela ficou focada a maior parte do tempo na creche. E como estratégia, no último dia a gente foi para a praça para a gente poder estar evangelizando o pessoal da zona rural, que não tinha tempo de estar saindo da escola, do seu lugar, da chegada ali da cidade, para ir na creche. Aí a gente evangelizou eles ali também, e teve um momento que a gente foi para um determinado bairro, que Souza vai estar explicando depois. Essa equipe de saúde, ela era composta pela equipe de enfermagem, estudantes de medicina e técnico em saúde bucal que fazia aplicação de fluido. Mas nós sentimos, irmãos, a falta, a necessidade de outros profissionais. Profissional médico, teve em algumas outras viagens a presença de um profissional médico, nesse a gente não teve. E a presença de nutricionista, dentista, fisioterapeutas, tem trabalho para todo mundo, para todas as formações. Enquanto isso, os adultos estavam ali, tinha algumas crianças que também iam para a ação social, tinha penteados, outras coisas para a criança, e paralelamente tinha um trabalho infantil. Pessoas caracterizadas para chamar a atenção, a gente fazia a divulgação do trabalho e houve uma boa participação das crianças. Tinha atividade voltada para elas, o estudo da palavra era feito de modo apropriado para a idade, histórias contadas de maneira lúdica para chamar a atenção, estudos ensinando as músicas para as crianças, a arte ali no rosto, e sempre a tia Jane e a equipe faziam um ensaio musical para que aquelas crianças pudessem apresentar nos cultos da noite. Sempre tinha um momento da participação infantil, com crianças da missão e crianças da cidade. O culto, na primeira noite, ele foi feito na praça, a céu aberto. E aí, sempre após o culto, a gente tinha que recolher todo o material utilizado e levar de volta para a escola. Na segunda noite, a gente precisou mudar de última hora, porque houve uma chuva forte, e a gente foi para a rodoviária, que era um espaço aberto, coberto, e apesar dessa chuva forte, houve uma boa participação da comunidade. Os pastores, Marcelo, o pastor Doglesiano, fazia sempre um apelo ao final do culto, houveram muitas decisões, e essas pessoas decididas, tanto no culto, quanto no evangelismo, quanto pelo social, elas eram acompanhadas no outro dia pela equipe do discipulado.
para confirmar essa decisão, explicar, até porque muitas pessoas podem ter manifestado essa decisão por emoção, por não ter entendido, e aí no discipulado é feito no outro dia nas casas, pela equipe, e explicava de maneira mais específica o plano de salvação para a pessoa. Naquele momento muitas pessoas confirmavam essa decisão, mas havia pessoas também que declinavam nessa decisão. Aí, quando terminava tudo, a gente voltava para a escola, que o pessoal da cozinha tinha passado o dia preparando o nosso jantar. Era depois do culto. Antes era o lanche e depois o jantar. O material utilizado, as panelas, caldeirões, tudo foi adquirido com o passar do tempo pela missão. Inclusive, até uma pia foi feita um tablado bem grande que monta e desmonta, porque os locais que normalmente a gente vai não tem estrutura. E para o tamanho, para a quantidade de pessoas, realmente ficava difícil. Aí uma cena muito bonita, ver os homens trabalhando também no serviço da cozinha. Todos realmente lá trabalham com amor. Algumas informações também relevantes é o uso da blusa. Essa blusa aqui, ela foi mudando só a cor das golas, a cor da estampa com o passar das viagens, mas ela é de uso obrigatório, principalmente nos trabalhos externos. Entre as diversas funções da blusa, eu destaquei 2. É igualar os participantes. Não existia ali uma pessoa mais arrumada e outra menos arrumada. Alguém superior ou inferior. Todos eram iguais. E a outra função era identificar o exército de Deus perante a cidade. Os moradores, eles olhavam e eles sabiam que aquele era o exército de Deus. O trabalho era feito de modo voluntário, com muito amor, alegria e dedicação. Claro que havia o cansaço. Mas Deus, de maneira maravilhosa, só quem foi, quem vivenciou, sabe a maneira que Deus renovava nossas forças. A gente acordava parecendo que era o primeiro dia de novo, tudo de novo, alegre, com muito amor, para fazer o trabalho de Deus. E aí, com o resultado das orações, o resultado da obra de Deus, usados por nós, houveram 416 fichas de decisões preenchidas nos 3 momentos: evangelismo, social e culto. Dessas fichas, 80 decisões foram confirmadas pela equipe do discipulado. 121 declinaram pelos diversos motivos citados anteriormente. 215 pessoas não foram procuradas ou não foram localizadas por falta de pessoal e falta de tempo também. E, no total, 541 pessoas foram atendidas pelo social, excetuando a parte da praça, que a gente mudou, e do bairro. Isso só foi a contagem da escola. E com isso a gente pode perceber que 541 pessoas, mais do que isso, a contagem do pastor chega a 700 pessoas, foram evangelizadas individualmente. Então, assim, nós fomos usados por Deus ali, a palavra de Deus foi semeada, nós fizemos a nossa parte. Agora a gente sabe que o Espírito Santo vai estar agindo, completando a obra, né? Que só Ele pode completar. Realmente foi um trabalho muito abençoador e com isso a gente vai ouvir agora alguns testemunhos dos participantes também. Para nós é como se voltássemos às primeiras, revendo tudo isto, para nós realmente é gratificante. Uma alegria muito grande em nosso coração, podermos fazer parte deste exército do Senhor. E em meio a tantos desafios, principalmente este da 7ª viagem, nós vimos em tudo, como foi dito, a boa mão do Senhor a estar cuidando de cada um dos seus filhos. Vale a pena, de fato, estarmos envolvidos na obra do Senhor, porque Ele prometeu que cuidaria de nós. E nós temos experimentado isso. Aqueles que vão, realmente, são movidos a estar pensando na próxima viagem, porque vale a pena. São exemplos que nós vemos aí, e oxalá tivéssemos mais tempo para falarmos de coisas que realmente nos abençoaram, de cada detalhe, circunstâncias que vivíamos ali. Então, irmãos, você que ainda não foi, não experimentou, ore, contribua, esteja conosco na 8ª viagem missionária ao norte de Minas. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de falar, fiquei com a parte, para a gente falar um pouco sobre uma questão atípica que aconteceu ali. Foi uma situação, algo que não havia acontecido em nenhuma das outras viagens, em nenhuma das outras cidades. Mas em Ubaí também chegou a violência, a questão das drogas, mesmo sendo uma cidade pequena, também chegou ali. E aquela cidade estava vivendo assim uma certa onda de violência. Tanto que no primeiro
nós sofremos assim, uma tentativa de assalto ao som que era usado ali. E a partir daí, a polícia estava ali acompanhando todos os trabalhos. E ali também tinha um bairro, né, considerado perigoso pela comunidade e pelos pastores. E nós fomos aconselhados a manter um pouco de distância e a manter cuidado durante todo aquele tempo. Os pastores, durante esse tempo, eles estavam em oração, ali entre eles, em oração, pedindo a Deus orientação se devíamos descer aquele bairro ou não. E enquanto isso, o trabalho era feito. E algumas pessoas chegavam para alguns de nós e diziam assim: foi Deus que mandou vocês aqui. Nós estávamos precisando, essa cidade estava precisando de vocês. E aí o pastor Carlão, né, conhecido como Carlão, sempre dizendo nos trabalhos: foi Deus que escolheu o país, não foi nós que escolhemos essa cidade. Foi Deus, porque no nosso coração não existe bondade, mas eu creio que foi Deus, e nós estamos aqui porque Deus escolheu. E assim o trabalho foi sempre feito. Na sexta-feira, Jane, esposa do pastor Carlão, né, chegou para ele, não sabendo do que estava acontecendo no coração dele, do conflito, da oração que ele estava, né, durante toda essa semana, juntamente com os pastores, sobre se devemos descer ou não aquele bairro. A esposa dele, muito cautelosa, ela é muito cautelosa, chegou para ele e disse assim: nós vamos descer o bairro. Durante toda a semana, eles vieram até nós. Agora é o momento de descermos até eles com a palavra. E assim o pastor entendeu que era a resposta de Deus, que nós devíamos descer aquele bairro. E ali, como vocês podem ver naquela foto, o exército de Deus se reuniu em oração, nós oramos ali, e após aquele momento de oração, irmãos, nós fomos revestidos ali de muita alegria, mas de muito entusiasmo. O pastor pediu que algumas irmãs ficassem ali em oração, alguns ficaram com as crianças, e nós saímos para aquele bairro. Aquela imagem ali que pôde, nós que estivemos lá embaixo, assim, olhando aquela imagem, o nosso exército descendo, o exército de Deus, descendo ali, pisando cada local daquele bairro, levando a palavra a cada casa, levando o folheto, evangelizando. Cada casa daquele bairro foi evangelizada, né? Cada pessoa que estava naquele bairro naquela tarde ouviu a palavra. Realmente, como Sara disse ali no vídeo, no início estava chovendo, pareceu que ia chover, nós pensamos, vai chover, e aí de repente a chuva passou, né? E aí o trabalho foi feito. O pastor Domiciano naquela tarde mais uma vez pregou, e mais uma vez muitas vidas ali se renderam aos pés de Jesus. Então foi maravilhoso, tudo na mais perfeita paz, na mais perfeita tranquilidade. E logo à noite, aquelas pessoas que estavam naquele culto estavam mais uma vez lá na rodoviária ouvindo a palavra do Senhor. Então, irmãos, a 7ª viagem missionária acabou, mas o trabalho continua, né? Os irmãos estão indo lá, de 15 em 15 dias, um grupo de 15 pessoas estão indo lá fazer a manutenção dos resultados. Essa viagem está ficando em torno de R$1.000. Inclusive hoje eles estão lá. E quando nós estávamos fazendo o trabalho, muitos chegavam para nós e perguntavam: e agora? Vocês vão embora? Quem vai ficar aqui para nos ensinar? Vocês vão implantar uma igreja aqui? Alguém vai ficar? Então agora precisa ser feito esse trabalho. E aí, quais são as necessidades? Oração, né, da igreja. Precisamos que a igreja ore, as ofertas. Inclusive a direção, a liderança, os pastores do Campo Norte pediu para que agradecessem aos irmãos que contribuem, aqueles irmãos que não podem e nunca foram às viagens, mas contribuem fielmente com a oração e com as ofertas. Então esse trabalho ele precisa ser mantido. Agora precisamos que os irmãos orem. Ali colocando naquela imagem ali, é que todo o valor que foi usado na primeira viagem, em toda a viagem toda, corresponde a só o valor que foi usado nos transportes nessa 7ª viagem. Então vê que tem aumentado, né? E agora fica a manutenção ali é uma igreja, não é a igreja de Bahia, ali é a foto de uma outra igreja que já foi implantada. Mas é preciso, Montezuma, mas é preciso levantar um obreiro para ficar ali no Bahia. Então nós precisamos, solicitamos, pedimos à igreja que ore para que Deus possa levantar o obreiro, para que possa ficar ali, fazendo a manutenção desse trabalho. E nós queremos aqui, irmãos, como nós fomos abençoados, como nós nos sentimos aqui, como os irmãos puderam perceber, queremos abençoar outros. Por isso queremos convidar a igreja para estar conosco
também que uma irmã, uma pessoa de lá, nos disse que depois que saímos de lá, ficou como se fosse uma nuvem de paz. Que eles estão sentindo lá naquela cidade como se tivesse pairado uma nuvem de paz naquele lugar. Então, o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Queremos convidar agora a igreja para ficar de pé para cantarmos o hino oficial do Campo Norte, da Missão Campo Norte. E convidar também, se houver algum irmão aqui que já foi nas outras viagens e não estiver aí, possa também vir aqui à frente para cantarmos juntos. Agora de manhã tivemos uma leve noção do que aconteceu ali em janeiro. E esse testemunho tão tocante deve nos fazer ficarmos alegres com aqueles que foram, mas também deve nos levar a pensar como lidar com isso daqui para frente. Pensando em trabalhos transculturais, pensando na missão local da igreja. Mas eu gostaria de fazer um desafio especificamente para o Campo Norte de Minas. Esse ano, 15 pessoas mais ou menos da igreja que foram. 15 anos. 20 pessoas. 15 anos. 20 pessoas foram. Meu desafio é de um ano que vem nós irmos pelo menos no ônibus. Meu desafio é amanhã trazer ao coração de vocês já esse compromisso. Olha, o Senhor permitindo, ano que vem, nessa data, eu quero estar nesse trabalho. Eu gostaria que nesse momento nós abraçássemos a compaixão do Senhor por aquele trabalho e que nós nos expuséssemos. Eu quero desafiá-los de 3 maneiras. Primeira, agenda de oração sua e dessa igreja, Campo Norte de Minas. Nós já oramos por diversas coisas e precisamos continuar orando por elas. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, nos dispormos a colocar na nossa agenda de oração um motivo a mais, um motivo constante. Trabalho no Campo Norte de Minas. Pensando nos obreiros que estão lá, pensando nas cidades que já foram alcançadas, naquelas que estão por serem alcançadas, pensando na empreitada do ano que vem. Mas não apenas isso. Eu quero desafiá-los a também termos um compromisso financeiro por esse trabalho. Veja, esta igreja, graças a Deus, já tem vários compromissos financeiros que todos são importantes. Nenhum deve ser desmerecido.
E eu não quero aqui dizer ao irmão que é para tirar o dinheiro que você já oferece para aquele trabalho e direcionar para esse. Não. Tirar a roupa do santo para vestir o outro? Não é isso. É realmente você se dispor, olha Deus, em cima daquilo que o Senhor tem me abençoado. O Senhor já tem me ajudado a abençoar tantas coisas, mas eu quero poder ser instrumento para abençoar também isso. Meu irmão, eu queria te desafiar a agenda de oração, mas também o seguinte: seus dízimos, suas ofertas, coloca aí no envelope. Poupança para viagem missionária norte de Minas, R$20. Pensa aí, daqui a um ano, R$20 todo mês, no final vai estar ali R$240. Quer dizer, esse ano a viagem foi R$120, não é isso mesmo? Esse ano foi R$120 a viagem. R$150? Esse ano foi 150. Se você economizar R$20 por mês, o ano que vem você vai ter 240. Ô pastor, mas e se eu não puder ir? Meu irmão, não é viagem de passeio. Viagem de passeio só você pode ir. Mas é viagem evangelística, viagem missionária. Se você não puder ir, pode ter certeza, aquele recurso vai ser usado para quem pode. Em primeiro lugar, a agenda de oração. Em segundo lugar, eu quero te desafiar ao compromisso financeiro com esse trabalho. Não tirando a roupa de um santo para vestir outro. Continue fiel com seus dízimos, com suas ofertas, mas assuma esse compromisso. E em terceiro lugar, eu quero nessa manhã convidar já candidatos para a viagem do ano que vem. Olha, pastor, eu não sei o que vai ser no ano que vem. Eu também não sei, talvez nós já estejamos na glória. Mas o Senhor permitindo, estando nas nossas possibilidades, olha, eu já tenho um compromisso para essa data do ano que vem. Meu compromisso é estar ali. Eu quero convidar os irmãos neste momento. Eu quero convidar todos a se colocarem em pé. Por favor, nos colocamos em pé todos. Nós vamos cantar mais uma vez este hino que os irmãos cantaram. E enquanto nós cantamos, eu quero convidar aqueles que realmente quiserem assumir esse compromisso. Pastor, eu vou orar por esse trabalho. Pastor, eu vou me comprometer financeiramente com esse trabalho. Pastor, o Senhor permitindo, o ano que vem eu farei parte da 8ª viagem missionária. Nós vamos cantar. E enquanto nós cantamos, nós queremos que aqueles que realmente estiverem dispostos a ter a compaixão de Jesus por ovelhas perdidas, a compaixão de Jesus pelo tamanho da seara, enquanto nós oramos, enquanto nós cantamos, por favor, venha à frente. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês.